de número 12, diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes, vós sois o chefe dos pais entre os levitas, santificai-vos vós e os vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, o Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Pois que, porquanto primeiro vós assim não fizeste, o Senhor fez ruptura em nós, porque não buscamos segundo a ordenança do Senhor. Santificaram-se, pois, os sacerdotes, os levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinha sobre si. Amém? Até aí podemos assentar, em nome do Senhor Jesus. E enquanto os irmãos se assentam, eu vou ler aqui no versículo 29, que diz assim: e sucedeu que, chegando a arca do concerto do Senhor à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo Davi dançar e tocar, desprezou em seu coração. Irmãos, todos nós, aleluia, obrigado. Todos nós sabemos que a arca do Senhor representa a presença de Deus. Quando se fala de arca da aliança, nós estamos falando da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus na nossa vida, da presença do nosso Deus conosco. Só que, irmãos, eu quero trazer um entendimento dessa mensagem para os irmãos entenderem que a presença do Senhor, ela só pode ser trazida, só pode ser atraída até o homem quando o homem se dispõe a buscar essa presença, quando o homem se dispõe a abrir mão da sua própria vontade para fazer a vontade do Senhor. Interessante que a palavra do Senhor vai dizer que Davi, ele tomou conselhos com o seu chefe, com os anciãos, e perguntou: o que nós vamos fazer? Vamos trazer a arca da aliança, que não trouxemos nos dias de Saul, vamos trazer para a nossa cidade, para o nosso meio, vamos trazer a presença de Deus para o nosso meio. Só que, irmãos, eu quero voltar aqui um pouquinho atrás, para que os irmãos possam entender quem é Deus e quem é a presença do Senhor. A Bíblia vai dizer, aleluias, no livro de Números, capítulo 1, versículo 50, glória a Deus, que o Senhor, quando Ele deu ordem aos levitas, aos sacerdotes, aos filhos de Levi, o Senhor deu uma ordenança para cada um dos filhos de Levi. Os filhos de Levi eram descendentes de Arão. Moisés era irmão de Arão, portanto era levita também. Só que os filhos de Levi contados eram Coate, Merari, glória a Deus, aleluia, e tem os filhos de Gerson. E cada um, irmão, tinha uma função na casa do Senhor. Os filhos de Gerson, eles eram responsáveis, aleluia, por tomar conta da tenda, da criação da tenda da congregação do Senhor. Os filhos de Coate, eles eram responsáveis por carregar a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados do Senhor. Os filhos de Merari eram os que cobriam a tenda, ou seja, cada um fazia uma obrigação na casa do Senhor, e a obra do Senhor crescia. O interessante, irmãos, aqui é que a arca da aliança do Senhor era tão santa, ou é tão santa, que não era qualquer pessoa que podia se achegar a ela. Não era qualquer pessoa que poderia tocar na arca da aliança do Senhor. O único que podia, irmãos, aleluia, entrar no Santo dos Santos ali seria Moisés e Arão. E a Bíblia vai dizer que todas as vezes que os filhos de Israel chegavam a uma cidade para acampar, a um determinado lugar para acampar no meio do deserto, eles faziam a tenda da congregação, eles colocavam, formavam, levantavam, edificavam a tenda da congregação. E ali dentro da tenda estava a arca da aliança, aonde Deus descia ali para falar com Moisés, aonde o
Senhor se manifestava sobre a tampa do propiciatório da Arca da Aliança. Só que, irmãos, quando eles se levantavam dali para ir para outro lugar, Moisés, Arão, os levitas, Arão e seus filhos, eles tinham que cobrir a Arca da Aliança, os utensílios sagrados, para que as pessoas não olhassem, para que as pessoas não viessem ali olhar a Arca da Aliança, viessem ali, eles morrer por causa disso, viessem querer tocar naquilo que era sagrado. Então, depois que Arão e seus filhos cobriam a Arca da Aliança, colocavam os varais sobre a Arca da Aliança, vindo os filhos de Coate, os filhos de Merari, aleluia, os filhos de Gerson, desarmavam a tenda, aleluia. Então os coatitas pegaram cada um nos ombros e carregavam a Arca da Aliança do Senhor, os utensílios sagrados do Senhor. Só que tem um detalhe, irmãos, eles não poderiam tocar, porque se eles tocassem, eles iam morrer imediatamente. Eles não poderiam tocar na Arca do Senhor, mas eles poderiam carregar sobre os varais e sobre os ombros. Essa era a ordenança de Deus para carregar a Arca da Aliança do Senhor. Só que aqui, irmãos, no livro de Crônicas, capítulo 13, vai dizer, aleluia, que Davi, ele já tinha tentado levar a Arca da Aliança, glória a Deus, para a cidade de Jerusalém. Só que a Bíblia vai dizer que ele deu ordem aos soldados, ao seu exército, aos levitas, para preparar a Arca do Senhor para levar até a cidade. O interessante é que eles pegam e fazem um carro novo, pegam bois, e quais nunca nenhum outro jugo foi colocado sobre esses bois, colocam essa Arca da Aliança sobre os bois, e os filhos, glória a Deus, Uzá e Aiô, eles começam a guiar o carro. A Arca da Aliança estava na casa de Abinadab. Quem era Abinadab? Abinadab era sacerdote do Senhor, pai de Uzá, pai de Aiô. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a Arca da Aliança estava na casa deles há mais de 20 anos. Ele conhecia os procedimentos para carregar a Arca da Aliança do Senhor. Eles sabiam que só poderia ser carregada pelos levitas, os filhos de Coate, sobre os seus ombros, e tinha pé para carregar a Arca do Senhor. Não era de qualquer maneira. Quando eu li essa passagem, eu perguntei para o Senhor assim: Senhor, mas por que o Senhor permitiu que eles fizessem isso, sabendo que estava errado, sabendo o que ia acontecer? Irmãos, eu vou dizer algo para você aqui. O Senhor, Ele não me impede de fazer a obra dEle. O Senhor não te impede de fazer a sua obra. Ele não te impede de exercer o sacerdócio. Ele não te impede de louvar. Ele não te impede de pregar. Ele não te impede de orar por pessoas da sua casa. Ele não te impede. Só que o Senhor, Ele nos dá uma ordem, um mandamento, que para fazer a sua obra, nós precisamos ser perfeitos diante do Senhor. Nós precisamos ser íntegros diante do Senhor. Nós precisamos ser o nosso coração 100% voltado para as coisas do Senhor. Mas eu posso fazer as coisas do Senhor de qualquer maneira? Eu posso. Só que um momento ou outro, irmãos, as coisas vão dar errado. Um momento ou outro eu vou falhar com o Senhor. Um momento ou outro eu vou cair diante do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque até um tempo atrás eu estava fazendo a obra do Senhor com toda a minha força. Assim como Davi, quando eles foram levando a arca, diz que eles pulavam, eles gritavam, eles adoravam o Senhor com toda a sua força. Só que, aleluia, não estava de acordo com a vontade do Senhor. Apesar de eu estar fazendo de toda a minha força, de todo o meu entendimento, ainda tinha algo que precisava ser tirado de dentro de mim. E eu não entendi isso até o Senhor me mostrar. Eu não entendi isso até o Senhor me mostrar em visões, em sonhos, o que precisava ser removido de mim, e que não poderia continuar fazendo a obra do Senhor do jeito que estava, porque uma hora ia dar ruim, uma
Senhor me mostrou. E eu entendi que para fazer a obra do Senhor você vai ser chicoteado. Você vai ser, as pessoas vão bater em você, as pessoas vão te criticar, vão te julgar, vão te desprezar. Só que você tem que passar por tudo isso, glorificando o nome do Senhor. Quando o Senhor me mostrou isso, no começo eu reclamava, no começo eu murmurava, no começo, aí o Senhor olhando para mim, eu fui começar a entender. E quando eu entendi isso, eu falei, não, Senhor, então está pouco, pode bater mais, está pouco, Senhor, machuca mais, porque, Senhor, eu preciso. E quando eu vi, irmãos, quanto mais eu apanhava diante do Senhor ali, mais eu glorificava o nome do Senhor. E eu entendi o que é que o Senhor estava me mostrando. Eu posso fazer algo do Senhor, eu posso, mas o Senhor, Ele é um Deus santo. E a Bíblia vai dizer aqui, irmãos, que quando eles levavam a arca do Senhor, aleluia, sobre o carro, aleluia, os bois começaram a tropeçar. O que aconteceu? Uzá, filho de Abinadab, estendeu a mão para segurar a arca do Senhor. Aí talvez você vai dizer, será que ele não sabia que não podia tocar na arca do Senhor? Sim, ele sabia. Mas o interessante que eu entendo, irmãos, é que as pessoas, quando elas começam a ouvir demais a palavra do Senhor, quando as pessoas começam, aleluia, a se acostumar com as coisas de Deus e não entendem o poder da santidade do Senhor, tudo é normal, tudo eu posso, tudo é normal, eu posso fazer qualquer coisa porque Deus não vai me castigar. As pessoas são assim, elas se acostumam, achando porque Deus não está castigando, que está tudo bem, porque Deus não está fazendo nada, eu vou continuar, porque Deus não me fez nada, eu vou continuar, porque Deus não me falou nada, então está tudo normal, está tudo bem. E assim estava a arca do Senhor na casa de Abinadab. Uzá e Aiô, seus filhos, estavam ali. O sacerdote conhecia a lei, conhecia os mandamentos do Senhor. Mas por que eles não obedeceram? Porque se acostumaram com a arca do Senhor. Você sabe quando as pessoas ouvem tanto, aleluia, uma revelação, uma profecia, e Deus está sempre falando a mesma coisa, e muitas das vezes aquilo não acontece no tempo, e a pessoa começa a dizer, Deus falou, vai acontecer quando Ele quiser. E as pessoas começam a murmurar, as pessoas começam a reclamar, começa a dizer que não foi Deus que falou, começa a dizer que não é Deus que está fazendo, que não é Deus que está falando. Estão se acostumando, achando, aleluia, que Deus é menino para falar e não cumprir, para dizer e não fazer acontecer. Ele diz na sua palavra, porventura, a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Assim como a chuva desce do céu, assim minha palavra que sai da minha boca, ela não voltará vazia. Mas as pessoas não entenderam que o nosso Deus, Ele é santo. Que o nosso Deus, aleluia, apesar de ser longânimo, apesar de ser misericordioso, Ele é um Deus, aleluia, que também no seu tempo, Ele sabe fazer justiça e juízo pelos seus filhos. E aqui a palavra do Senhor vai dizer que por causa disso Uzá foi morto ali naquele momento. Saiu fogo do Senhor e matou Uzá. Fez uma brecha em Uzá. E ali aquela festa de alegria, aquele culto de adoração ao Senhor se tornou em um luto, porque as pessoas começaram a se entristecer. E a Bíblia diz que nesse dia, irmãos, aqui no versículo 12, nesse dia Davi temeu ao Senhor. E diz, como trarei a arca de Deus? E outra passagem ele diz assim, como eu vou trazer Deus para mim, esse Deus que é tão santo? Eu não posso trazer Deus para minha casa porque eu sou pecador, porque eu sou falho. E a Bíblia vai dizer então que ele temeu ao Senhor naquele dia. E ele não trouxe a arca da aliança até a sua casa, mas ele deixou na casa de Obed-edom. Só que a Bíblia vai dizer que quando a arca estava na casa de Obed-edom, irmãos, por 3 meses, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. Eu imagino, irmãos, que a casa de Obed-edom, talvez eles estavam passando dificuldades, talvez eles estavam
estavam passando por luta na sua família, por enfermidade. Talvez, quem sabe, a sua esposa era estéril, que a Bíblia não fala. Mas a Bíblia diz que por 3 meses o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. Porque quando a presença de Deus, irmãos, está na minha e na tua casa, quando a presença de Deus está na minha e na tua vida, o Senhor, Ele vai abençoar. O Senhor, Ele vai abrir as portas. Porque, irmãos, as coisas de Deus, elas acontecem primeiro no mundo espiritual. Primeiro no reino espiritual, para depois acontecer no físico. Primeiro as coisas de Deus, depois as coisas materiais. Quando eu começo, irmãos, a buscar primeiro a Deus, quando eu começo a colocar Deus acima de tudo, acima de todas as coisas da minha vida, eu começo a ver as coisas acontecer. Mas enquanto eu começar a andar de um lado para o outro, procurando a minha própria vontade, o Senhor está lá de cima, olhando para mim e para você, e vai dizer para mim e para você: e até quando? Até quando você vai correr de um lado para o outro e não vai parar para buscar a minha presença, para buscar a minha face? Porque o que Deus, Ele tem para mim e para você, irmãos, aleluia, é grande. Mas primeiro temos que buscar a Ele. Glória a Deus. Aleluia. E aqui a palavra do Senhor vai dizer que então Davi, ele ouviu a notícia que Deus tinha abençoado a casa de Obed-edom. E aqui no capítulo 15, aleluia, ele decide levar a arca do Senhor para a sua casa. Só que a Bíblia vai dizer assim no 12 que nós lemos: disse: vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos vós e os vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Pois que porquanto primeiro vós não fizeste assim, o Senhor vos fez ruptura em nós, porque não buscamos segundo a ordenança do Senhor. Davi está falando para os levitas e para os sacerdotes, porque na primeira vez vocês não fizeram assim, a primeira vez vocês não se santificaram, a primeira vez vocês não guardaram o mandamento do Senhor. Então agora nós temos uma nova oportunidade de fazer certo. Irmãos, o nosso Deus, Ele é um Deus longânimo, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus bondoso, que Ele nos dá segundas oportunidades, Ele nos dá a segunda chance de nós melhorarmos o nosso caminho diante dEle. Aleluias. E a palavra do Senhor vai dizer então que eles se santificaram para fazer subir a arca do Senhor. E aí sim, eles fizeram como Deus queria. Eles pegaram ali, se santificaram, cobriram a arca do Senhor, colocaram sobre os seus ombros e começaram a marchar para a cidade de Davi. Só que, irmãos, o temor, aleluia, deles era tão grande que eles não iam marchando direto, eles marchavam, davam 6 passos, sacrificavam um cordeiro, um novilho ao Senhor e adoravam o Senhor. Sacrificavam, davam mais 6 passos e sacrificavam ao Senhor e glorificavam o nome do Senhor, até que chegasse na cidade, aleluia, de Davi, onde Deus tinha preparado, onde Ele tinha preparado um lugar para a arca do Senhor. Irmãos, se nós não entendermos, irmãos, que nós somos templo do Espírito Santo, que nós, aleluia, somos utensílios sagrados do Senhor, e que para o Senhor, aleluia, vir nos encher do Teu Espírito Santo, nós precisamos entender que é preciso andar em temor do Senhor, é preciso andar em fidelidade com o nosso Deus, é preciso conhecer quem é o Senhor nosso Deus. Às vezes as pessoas não entendem, as pessoas não conhecem, as pessoas acham que o Senhor, Ele é somente um Deus, irmãos, aleluia, que eles vêm aqui, que eles recebem uma oração, que eles cantam louvor, que eles falam uma palavra, esquece que o nosso Deus, Ele é um Deus pessoal. Esquece que o nosso Deus é um Deus, aleluia, Deus conosco, Deus em nós, Deus que habita dentro do homem, que é um Deus presente, que é um Deus que habita no meio da sua igreja. Se esquece que o Senhor, Ele é um Deus, aleluia, que além de Deus, Ele é um Pai.
amam, mas também visita a iniquidade daqueles que me odeiam, daqueles que me aborrecem até a 4ª geração. O nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus, aleluia, que Ele quer que o homem ande com Ele, caminhe com Ele, sinta o que Ele sente, pense o que Ele pensa, veja como Ele vê. Aleluias. Fale aquilo que Ele fala. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós não somos perfeitos, eu sei. Todos os dias, irmãos, nós erramos. É difícil um homem, aleluia, andar nessa terra sem pecar, sem fazer alguma coisa que seja errada diante do Senhor, porque a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado, esse já pecou porque está mentindo. Às vezes, irmãos, nós queremos andar diante do Senhor, mas são tantas as coisas, são tantas as tribulações que nos cercam, são tantos os inimigos que vêm para tentar nos tirar da presença do Senhor, para tirar a nossa paz. Mas eu quero te dizer, se você aprender a andar com Cristo, se você aprender a andar com o Espírito Santo, você vai estar pronto, aleluia, para fazer aquilo que Ele quer que você faça. Você vai estar pronto para ouvir a voz dEle falar no teu interior, no teu coração, na tua alma. Porque quando vier o pecado, você vai ver. Quando vier o laço, você vai enxergar. Quando o inimigo vier com lisonjas, com palavras falsas, com palavras de mentira para você, você vai perceber. Porque o Espírito Santo de Deus na tua vida, Ele não te deixará enganado. Aleluia. Mas é preciso, irmãos, a gente querer. Porque Davi, irmãos, ele tinha o desejo de estar com o Senhor. O desejo de Davi, irmãos, era que a presença de Deus estivesse na sua casa, estivesse na sua família, estivesse no seu lar, estivesse com Ele, porque afinal Ele ia governar uma nação. Ele tinha acabado de tomar posse do reino do Senhor. Ele sabia que Ele não poderia governar aquele povo se a presença de Deus não estivesse na vida dele. Então Ele disse: eu vou fazer a arca da aliança, a presença do Senhor para junto de mim, para que esteja comigo aonde eu estiver, esteja ali também o Senhor. Então Davi, ele tinha o desejo. Quanto de nós, aleluia, temos tido o desejo de buscar a Deus? Será que nós temos sentido a mesma vontade de buscar a presença do Senhor, de buscar o Espírito Santo de Deus, de buscar a Deus, dizer: Senhor, eu não quero só ouvir falar do Teu nome, eu não quero só Te conhecer através de testemunhos de pessoas, eu quero, Senhor, estar contigo, eu quero ter o Senhor na minha vida. Aleluia. Irmãos, sabe quando eu olho para Deus, quando eu olho para o alto, quando eu olho para o céu, quando eu olho para o Senhor, eu vejo com os meus olhos da fé o Senhor assentado, aleluia, ao lado do Pai, mas eu vejo também, aleluia, Ele estando tão perto de mim, quase como se eu pudesse tocar. Glória a Deus. Quando eu fecho os meus olhos para orar ao Senhor, eu vejo como se o Senhor estivesse diante de mim em fogo. E eu sinto a presença dEle, eu sinto a glória dEle. E quando eu estou diante desse Deus, irmãos, não quero mais nada. Eu não desejo mais coisa alguma dessa terra, porque a graça e a presença desse Deus me basta. Aleluia. Como eu queria, eu falei para o Senhor esse dia: Senhor, como eu queria que as pessoas, Senhor, sentissem essa mesma alegria, esse mesmo desejo que está contigo, sentissem essa mesma presença, Senhor. Como eu queria que as pessoas na casa do Senhor derramassem as lágrimas por sentir a Ele, somente por sentir a presença dEle, somente por sentir a graça dEle, somente por sentir o amor dEle. Aleluia. E olha, irmãos, que quando eu sinto isso, o meu desejo é de logo subir. E eu falo: Senhor, um dia eu quero estar contigo, um dia, Senhor, eu quero ir morar com o Senhor para sempre. Mas enquanto eu estou aqui, Senhor, me guia pelo Teu caminho, para que eu não faça a minha vontade, para que eu não venha, Senhor, pecar e errar
Porque, irmãos, às vezes nós queremos fazer o certo, mas acabamos fazendo errado. Davi queria fazer certo e fez errado da primeira vez. Uzá queria fazer certo, afinal ia segurar a arca do Senhor, mas fez errado. Mas a palavra do Senhor vai dizer que quando eles carregavam a arca do Senhor, eles louvavam a Deus, eles se alegravam diante do Senhor. Davi, aleluia, parecia um menino dançando, aleluia, rodando e pulando diante da presença do Senhor. Tirou suas vestes reais, porque afinal, quando nós entramos na presença do Senhor, nós temos que nos despojar de nós mesmos, nós temos que abrir mão de nós mesmos, para estar, aleluia, com nossa alma, com nosso coração limpo diante do Senhor. E aí ele pulava, ele cantava, ele dançava, aleluia, ele tocava, aleluia, e adorava o nome santo do Senhor. Só que a palavra do Senhor vai dizer que a sua esposa, chamada Mical, está lá da janela olhando. E a Bíblia diz que ela desprezou Davi no seu coração. Irmãos, você sabe por que às vezes eu não me importo. Quando eu estou aqui louvando, não me importa se as pessoas estão olhando. Eu não me importo se eu estou chorando, se as pessoas vão pensar de mim, o que elas vão pensar, eu não me importo. Eu estou na presença do Senhor. Sabe, às vezes a gente ouve tantas coisas, palavras que nos entristecem, palavras que nos machucam. Só que a palavra do Senhor vai dizer que o que nós fazemos, irmãos, aqui não é para o homem, é para o Senhor. O teu louvor aqui não é para o homem, é para o Senhor. A tua oração, a tua adoração é para o Senhor. Tudo o que você faz aqui é para o Senhor. E a Bíblia vai dizer que Mical, ela olha e despreza Davi. E quando acaba a festa, Davi chega dentro da sua casa, a primeira coisa que ela fala para ele, muito bonito, né? Você, o rei de Israel, andando, se despindo aos olhos das escravas, das servas dos servos, dos teus servos, muito bonito para você. Você fez como qualquer vadio faz. Mas essa palavra machuca. Só que a palavra do Senhor vai dizer que Davi, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da graça de Deus, aleluias, ele fala assim: o que eu fiz, o que você viu eu fazer, eu fiz para o Senhor. Tudo que eu fiz foi para Deus, foi para o Senhor, para a glória do nome do Senhor. E ainda, se você quer saber, mais eu vou fazer, mais eu vou me humilhar, mais se precisar eu vou me envergonhar, mas e tudo que eu fizer é para o Senhor. Aleluia. Porque foi Ele que me escolheu. Olha a resposta de Davi. Foi Ele que me escolheu no lugar de teu pai. O homem de Deus, irmãos, ele é certeiro nas suas palavras. Glória a Deus. O Deus rejeitou teu pai e escolheu a mim. É por isso que eu louvo, é por isso que eu danço, é por isso que eu pulo diante da presença dEle. Aleluias. E as mulheres e as servas de quem você falou, essas vão ser honradas, essas vão me honrar. Porque quando nós honramos a Deus, nós somos honrados pelo Senhor, nós somos honrados pelas pessoas, nós precisamos aprender a honrar ao nosso Deus. Precisamos aprender a buscar aquilo que Deus quer para mim e para a tua vida. O que Davi fez foi trazer a presença para a vida dele, foi resgatar a glória de Israel, porque a glória de Israel, a glória do povo do Senhor estava, aleluia, em um detalhe, porque o Senhor era na vida daquele povo, porque o Senhor era com aquele povo, e era somente
E a Bíblia vai dizer que todos quanto as nações ao redor conheciam Israel por causa da presença do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Interessante é que quando Eli, na verdade, Samuel começou a profetizar, e Eli era sacerdote. A Bíblia vai dizer que houve uma guerra. Se eu não me engano, os amalequitas ou os filisteus, se eu não me engano, eles levaram a arca da aliança do Senhor. Só que quando antes dele levar, diz a palavra do Senhor, que quando eles ouviram falar que a arca da aliança tinha chegado no meio do exército de Israel, que o povo gritava, que o povo, aleluia, glorificava a Deus, que a terra tremeu. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que o povo, os filisteus, eles também ficaram com medo. Eles disseram uns aos outros: o que é que nós vamos fazer? Porque Deus desceu no arraial de Israel, Deus desceu no meio do povo de Israel, agora nós estamos perdidos. E eles falaram: se esforcem, não seja como um faraó, não endureçam o nosso coração, se esforcem, aleluia, porque senão nós seremos destruídos. E eles se esforçaram, eles levaram a arca do Senhor para a sua terra. Só que aquilo ali, irmãos, quando eles fizeram isso, aleluia, foi para a perdição sua. Eles começaram a morrer, começaram a padecer de várias enfermidades, e tiveram que mandar de volta a arca de Israel, aleluia, de volta para a sua terra. Só que diz a palavra do Senhor que quando a arca do Senhor chega na terra de Israel, alguns dos homens que estavam ali, eles olharam dentro da arca, aleluia. E quando eles olharam, irmãos, 50.070 pessoas morreram, porque o Senhor nos matou, porque quebraram uma ordenança do Senhor. Ou seja, andar com o Senhor, irmãos, é andar em temor. Aleluia. Andar com o Senhor é andar, aleluia, sabendo que os olhos deles estão sobre mim e sobre você o tempo todo. Que tudo que nós falamos, que tudo que nós pensamos, o Senhor está vendo, o Senhor está sondando, o Senhor, aleluia, está pesando na balança, para saber aonde está o nosso coração. Andar com o Senhor é você andar desnudo diante da presença dEle, sabendo que Ele está contigo, que Ele está com você, e que Ele vai te dar vitória naquilo que você precisa. Mas você precisa entender que esse Deus é Deus Santo, e que nós só podemos andar com Ele com sinceridade. Amém? Eu desde muito tempo eu aprendi a orar ao Senhor, porque às vezes quando eu ia orar, eu orava de qualquer forma, eu orava do jeito que eu vi os outros orando. Eu entendi que não é por muito falar. Eu não preciso, irmão, subir para o monte, ficar ali até meio-dia orando ao Senhor, para que Ele venha me ouvir. Basta eu ir lá, falar com o Senhor, abrir o meu coração para Ele e dizer: Senhor, Tu conhece, Tu sabe, mas eu estou aqui para falar contigo. Se nós aprendermos, irmãos, a falar com Deus, nós não precisaremos, aleluia, sofrer tanto e nem pedir tantas coisas, porque Ele diz: eu sei o que vocês precisam, eu te medo de vocês abrir a boca. Amém? Vamos fazer uma oração. Glória a Deus, eu creio que até aqui o Senhor tem falado, e segundo essa palavra, irmãos, resgata a presença do Senhor para a tua vida. Essa palavra é para resgate. A primeira vez você tentou, a primeira vez não deu certo, tenta a segunda vez, aleluia, mas faz do jeito certo, porque se você fizer do jeito certo, você vai ver a diferença. Amém? Vamos orar ao Senhor nessa noite.
Senhor Deus e Pai, Deus amado e Deus querido, mais uma vez, ó Deus, estamos aqui diante da Tua presença. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós ouvimos a Tua voz. Nós ouvimos, Senhor, a Tua palavra, Pai, que o Senhor tem falado desde muito tempo conosco. Quantas vezes, Pai, o Senhor nos tem alertado. Quantas vezes o Senhor tem falado, Senhor, para o Teu povo, o que é que o Senhor quer que nós façamos, mas ainda, Senhor, não temos entendido, mas que hoje, meu Pai, essa palavra fica bem clara aos nossos corações, para que nós saibamos o que devemos fazer, como devemos proceder diante da Tua presença. Pai amado e Pai santo, a nossa vida, Senhor, a nossa alma, Pai, está nas Tuas mãos. O nosso caminho, o nosso coração pertence ao Senhor. O Senhor sabe, meu Pai, que o Senhor tem o poder, que o Senhor tem a autoridade, que o Senhor tem a liberdade, Senhor, para fazer do vaso como bem parecer aos Teus olhos fazer. Mas, Pai, que nessa noite, meu Deus, possamos agora entregar o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida, o nosso corpo, a nossa boca, os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas mãos, aleluia, tudo para louvor da glória do Teu santo nome. Pai amado e Pai santo, que assim, Senhor, como o Senhor despertou o coração de Davi para trazer a Tua presença para junto dele, assim o Senhor desperta o coração da Tua igreja para poder, aleluia, buscar a Tua presença. Pai amado e Pai santo, que nessa noite, Senhor, todos que estão aqui e os que não estão, sejam visitados pelo Teu Espírito Santo. Pai, visita cada um e toca com amor, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Espírito Santo. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra que o Senhor falou conosco. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvo a Deus. Agradeço pela oportunidade. Que o Senhor possa abençoar a cada um. Amém. Que aquilo que eu não consegui passar aos irmãos, o Espírito Santo continue falando no vosso coração. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Palavra abençoada. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe o Israel, chama. Glória a Deus. E vamos ofertar na casa do Senhor nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Você que trouxe oferta, dízimo. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele vai te abençoar. Deus, Ele vai te honrar e abrir portas em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Ele está aqui nessa noite, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora, se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração.
Pastor Cícero está com a oração final, com a oração da fé. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Amém. Sexta-feira quem vai estar pregando? Pastor Leandro, domingo. Está todo mundo convidado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Deus abençoe nessa noite, Pai. Leva cada um para a tua casa. Dá livramento, Pai. Livra de todo mal. Livra da peste. Livra do vírus. Livra do AVC. Livra do derramo. Livra da pressão. Livra de todo mal, Pai. Confirma, Deus. Amém. O amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo de Deus todo. Amém. Glória a Terminado, Deus. em nome de Jesus, está todo mundo abençoado. Em nome de Jesus.